Opa, e aí pessoal? Pô, já é a terceira vez ou quarta que eu tô tentando gravar esse áudio. A primeira é minhas irmãs começaram a falar ali fora, né? Gritar. Depois foi a mais calopsita. Agora é um trem passando aqui, né? E o trem raramente passa, então, porra, né? Porra. E quando passa, não passa gritando, né? Então vamos lá. O primeiro manhua, se alguém falasse o nome desse manhua pra mim, eu nunca ia acreditar que é o manhua. Né, o nome do manhua é Hector Pascoal, né? Acontece, tudo começa com um cara entrando na sala e ele mostra quantos que ele fraturou na bolsa e tal. E tipo, ué, que porra isso tem a ver, né? Eu perguntei assim pra mim, que porra isso tem a ver? Só que, do nada, né? Aí eu falei, esse cara não é o protagonista não chega assim, né? Aí eu percebi que o nosso protagonista é o que tava sentado. E esse cara chega e começa e pega a cabeça do nosso protagonista e bate no nosso protagonista aleatoriamente. Começa a bater no nosso protagonista, bater na cabeça dele, né? Aí eu pergunto, pô, por que o cara, ele tem ar de B10, por que ele não tá batendo nesse moleque que tá batendo nele? Aí é nos contar o motivo do porquê o nosso protagonista não tá batendo nesse cara. O que acontece? O nosso protagonista, há 2 anos atrás, ele entrou numa guerra de gangue nacional, né? Do ensino médio. Uma guerra de gangue nacional dos estudantes do ensino médio. E ele entrou, né? E ele tentou derrubar uma gangue, a gangue que controlava tudo, que era a gangue chamada de Nexo, né? Que era comandado por um tal de Kim, né? E esse cara, né? Quando ele percebeu esse tal de Kim, percebeu que ele ia perder pro Park, né? Que é o nome do nosso protagonista. Quando ele percebeu que ele ia perder pro Park, ele acabou processando o nosso protagonista. Tipo assim, ué, mano, o cara é de gangue, ele processa. Que merda é essa, né? Esse anime é dos jovens de hoje. Se você fala um A, ele quer te processar. Aí... E o que acontece? Eles processam o nosso protagonista e eles compram tudo. Compra promotor, compra o juiz, compra tudo, toda essa testemunha ali. Aí o que é mais engraçado é que eles falam, olha, esse cara nos bateu, né? Tipo assim, um cara agredir mais de 30 pessoas. Mano, você já pensou um juiz falar que você agrediu mais de 30 pessoas? Imagina, eu lendo assim, caralho, como é que essas pessoas não conseguem perceber que tá cheio tem um monte de negro, lógico, nosso protagonista realmente bateu neles. Mas, porra, mano, não dá. 1 contra 30 não dá, né? Mas, continuando a história. Aí nosso protagonista perdeu a jurisdição, né? E o nosso pai do nosso protagonista teve que vender a academia que ele tinha, né? E isso fez que o nosso protagonista ficasse mais puto, né? Porque mexeram com a família dele. E o pai dele perdeu o meio de sustento dos dois, né? E perdeu uma coisa que o pai dele lutou pra caramba pra ter, que era a academia. Então desde esse dia ele prometeu pro pai dele que não brigaria mais, né? Porque ele percebeu que a luta tava tirando o que era importante pra ele, que era o pai dele. Né, tirou as coisas do pai dele e tal. Então o que acontece? Ele vira um saco de pancada ambulante, né? Porque ele tem medo de receber o processo, porque nesse mundo o dinheiro vale tudo, né? E nosso protagonista andando na rua, né? Mostrando o dia de hoje, ele tá andando na rua aleatoriamente e chega um pessoal desse mesmo grupo Nexo, né? Esse grupo, ele dá pra reconhecer esse grupo porque ele tem um anel. Aí chega esse cara aí do mesmo grupo aí. E ele chega e começa a bater no nosso protagonista, né? Porque eles sabem que o nosso protagonista é B10 pra caramba. Então eles começam a bater, né? E o nosso protagonista tá lá de boa. Aí chega um cara, né, que é o segundo, né, nesse manhua, que é o cara que vai ajudar o nosso protagonista. Ele chega com uma bolsa de dinheiro e ele pergunta ao nosso protagonista se você não tá batendo nos caras porque tem medo de tomar um processo. E o nosso protagonista fica caladão, né, como todo personagem B10. Aí ele fala pro nosso protagonista, quanto você quer e quantos minutos você... eu vou te dar essa bolsa de dinheiro se você derrubar todos eles em 5 minutos. E o nosso protagonista fica tipo, ué, que porra tá acontecendo? Mas o cara mostra que é dinheiro. Aí o nosso protagonista, pô, aquele mundo gira em torno de dinheiro. Então o nosso protagonista acaba falando, não, então por 4 segundos eu derrubo eles. Aí o nosso protagonista vai derrubar esses caras. Aí que começa o manhua. Esse cara que chegou ali no nosso protagonista, ele é um cara rico. E ele quer derrubar o Kim, que é o cara lá que processou nosso protagonista, que era o chefe de uma gangue lá, né, que ia perder pro nosso protagonista e acabou processando ele, né, fazendo com que o nosso protagonista perca tudo. E esse cara seguiu a vida dele, agora ele tanto que ele criou até um grupo pra jogar LOL, mano. E ele é famoso, assim, entendeu? Tanto que o nome da gangue é Nexo, ele criou um grupo chamado Nexo e tá, tipo, se dando super bem, e enquanto os nossos protagonistas se fudendo ali. E esse cara que chamou nosso protagonista, ele falou, eu quero derrubar esse cara também. Se você me ajudar, você me empresta seus punhos, que você tem a força pra isso, e eu te dou o dinheiro pra que se esses caras tentarem te processar ou tentarem fazer algo que não seja legal,
através do dinheiro eu vou estar lá com você, vou te dar advogados bons, tudo bom. E, e e eu também vou devolver para o seu pai o emprego dele, eu vou comprar a academia de volta e vou dar para ele. Né? Então, tipo assim, o cara praticamente caiu um berço de ouro no colo do cara. Só que os dois estão se usando de mão dupla, né? Então, nosso protagonista está usando esse cara pra não ser processado, né? E para não ser processado e recuperar tudo que ele perdeu. E esse cara tá usando os protagonistas para cumprir a vingança dele, né? Então, tipo assim, é via de mão dupla, né? Os dois querem se vingar da mesma pessoa, então os dois estão se ajudando. E o nosso protagonista já começa ele voltando para a sala de aula, né? E ele vai para cima daquele cara no começo, que bateu nele, né? E nosso protagonista vai e dá logo um socão na cara desse cara, já se vinga desse cara pela primeira vez, né? Se vinga dele depois. E já é mostrado, né, que nosso protagonista vai atrás dele, tipo, todo filho da putagem mesmo, querendo matar ele, né? E todo mundo que tenta barrar nosso protagonista, nosso protagonista vai dar um dinheiro, né? Aí nosso protagonista vê que realmente o cara que chamou ele falou pra ele que se ele fizesse, se ele emprestasse o punho pro cara, o cara ia proteger ele, o cara realmente cumpriu com a palavra, né? Então agora nosso protagonista não vai mais apanhar, ele vai fazer de tudo pra buscar essa vingança dele, né? Esse é um manhwa que tem muita pancadaria, muita luta, é Legends of Asura, ou né, para os íntimos, The Venom Dragon, né? Tudo começa numa noite, o nosso protagonista estava dormindo, né? E acontece que ele começa a sentir uma forte dor. Quando ele olha, ele vê que sua mãe está morrendo na sua frente, assim, com espuma na boca. E ele vê uma centopeia, né? E ele logo vê que é uma centopeia do clã do veneno. Então, o nosso protagonista, né? Ele se afasta da mãe dele e a centopeia acaba atacando o nosso protagonista. E o nosso protagonista, né? Ele ainda é jovem. Então, o nosso protagonista, ele acaba mordendo a centopeia. O nosso protagonista ainda é jovem e ele acaba mordendo aquela centopeia, né? E quando ele morde a centopeia, o seu avô aparece. E seu avô acaba dando uma pílula para ele, uma pílula para inibir o veneno, né? Então, tanto que o cara que envenenou o nosso protagonista, ele fala, essa pílula é muito valiosa para você dar para uma criança que já tá quase morta. Só que o avô dele não liga. Então o avô dele acaba, tipo assim, então o avô dele meio que entra numa trégua, né? E o cara fala que vai ajudar, né? Mesmo ele fazendo tudo isso, envenenando o clã do nosso protagonista. E quando o cara se descuida, o nosso protagonista, ele tinha arrancado, como ele mordeu aquela centopeia venenosa, ele tinha arrancado um pedaço dela, então ele acaba fincando no pé desse cara que envenenou a mãe dele e o clã dele e ele. E tanto que esse cara teve que amputar a perna, né? E esse cara acabou tentando socar o nosso protagonista, só que acabou acertando o avô dele, né? Então o avô dele acabou levando ele numa caverna e morreu, né? O avô dele disse pra ele, você precisa sobreviver e nos vingar, né? E nosso protagonista, esse cara que envenenou a família do nosso protagonista, acabou achando nosso protagonista. Então o que esse cara fez, né? Esse cara fez a vida do nosso protagonista um inferno. Além de ter matado a mãe do nosso protagonista, o avô dele e eliminado o clã do nosso protagonista todo, ele ainda pegou e capturou nosso protagonista e agora ele tá mantendo o nosso protagonista como um refém e tá envenenando nosso protagonista, né? E envenenando e curando para quê? Para criar um veneno tão forte que ninguém vai conseguir sobreviver. Então eles estão usando, como o nosso protagonista tem resistência a veneno, ele tá usando nosso protagonista como cobaia, né? Pegando vários animais e picando nosso protagonista com todo tipo de veneno brutal, né? Tanto que acontece, nosso protagonista ele acaba meio que entrando em estado de meio que em coma. E o cara recebe um chamado que o líder do Murim acabou chegando ali naquele lugar. E esse cara vai lá, então nosso protagonista acaba meio que acordando daquele coma, né, rapidamente, porque ele tem resistência. E ele acaba pegando todos os animais lá, aranhas, cobras, centopeia, todos os animais, e acaba soltando, né? E quando esse cara volta, nosso protagonista, ele acaba sendo atacado por uma cobra, e ele entra, né? E ele acha que o nosso protagonista está ali atrás, só que o nosso protagonista botou uma centopeia lá, e a centopeia vai atacar o cara fica envenenado. E o nosso protagonista consegue fugir. Aí nosso protagonista descobre que o líder do Murim tá ali. Então os protagonistas pensam, eu vou falar com o líder do Murim para que esse líder do Murim me auxilie, né? E me vingue meu clã, porque até ali ele achava que o líder do Murim era uma pessoa boa. Só que quando ele chegou e viu esse cara que é o sucessor do líder, ele viu esse
Esse cara não tava nem aí. Esse cara, tipo assim, esse cara sabia que o clã do nosso protagonista foi eliminado, não tava nem aí. Ele, tipo assim, ele era brutal, ele era ruim mesmo, entendeu? Então nosso protagonista vê o lado ruim desse líder do Murim. Não era aquela pessoa que ele achou que era bom. Então nosso protagonista foge, né? E agora nosso protagonista ele está em busca da vingança do clã dele e do pessoal do Murim que sabia que o clã do nosso protagonista foi caçado e morto, né? Pelo clã do Veneno. E Duke Pendragon. Tudo começa com o nosso protagonista lutando com um monstro lá. E esse monstro acha nosso protagonista exageradamente forte, né? Nosso protagonista derrota esse monstro tranquilamente. E ele acaba se. Tipo assim, ele acaba se recordando do passado, né? Que já fazia 10 anos que ele estava ali naquele campo de batalha. E quando ele se recorda desse passado, ele lembra do que aconteceu com ele, né? Ele lembra de todo o passado que ocorreu na família dele. Ele lembra que a família dele foi acusada de ter traído o Império. Só que a família dele não traiu o Império. Foi uma armação, né? E o que acontece? Ele foi mandado para um centro de matar demônios, lá onde ele tinha que matar o demônio, que era o pior lugar possível, né? Tanto que lá só tinha estrupadores, tinha todo tipo, só tipo de pessoa horrível, né? Pessoa do mais pior nível de pior mesmo, entendeu? Então aquilo lá era um lugar pra pessoa mandar pra se arrepender, tipo, era pior que a morte. Tanto que se você sobrevivesse lá por 10 anos, você ganhava sua liberdade. E o nosso protagonista, ele foi mandado pra lá, né? E já fazia 10 anos que ele tava ali, né? E já tava quase terminando o tempo já de casa dele, né? Pra ele ser mandado embora dali. E o que acontece? Nosso protagonista, né, descobre a casa Pendrago, né, que é a casa que faz contrato com dragões, irá participar da última batalha, né? E ele falou, pô, assim a gente vai conseguir vencer, já que tem essa casa, então tem mais chance de eu sobreviver e conseguir limpar o nome da minha família. O que acontece? Lá no meio da guerra, quando eles estão lá, eles foram mandados para uma rota que era muito mais difícil do que as outras rotas, né? E nosso protagonista só tá o pó da rabiola, né? E ele descobre que ele foi traído, né? Ele e esse tal Pendrago lá, que era o cara que dirigia, que era o Ellen Pendrago que dirigia o dragão. Ele foi traído. Ele foi mandado para um centro para morrer mesmo, né? Então quando ele estava em péssimas condições mesmo, aparece o chefe lá do batalhão. E o chefe do batalhão diz, olha, você não podia sair vivo daqui. Por isso que a gente mandou você logo para um lugar para você morrer mesmo. Então, ele foi mandado para esse lugar para morrer mesmo, né? Então esse cara acaba matando o Ellen Pendrago, né? Arranca a cabeça do Ellen Pendrago e diz pro nosso protagonista, tudo que você passou aqui foi armação. Não era pra você ter passado isso aqui. Foi armação. Sua família foi traída e você foi traído. Então, saiba disso, né? E agora eu vou ter que te matar, porque você não pode sair daqui vivo. E nosso protagonista acaba morrendo naquela situação. Só que, inesperadamente, ele acaba reencarnando no corpo do Ellen Pendrago, né? E agora ele vai usar esse corpo do Ellen Pendrago e o nível de grau de majestade que eles têm no Império para poder achar os culpados das pessoas que fizeram com que a família dele foi extraída. Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Ultimate Transcending Tour Regressing. Tudo começa com um grupo do nosso protagonista lutando contra o exército do Rei Demônio, né? E o herói acaba morrendo, né? O herói daquele mundo ali acaba morrendo. E o que acontece? O nosso protagonista, ele era um dos magos mais fortes dali daquele reino, né? Ele era um mago de 9 círculos, né? Ele era um arquimago de 9 círculos, né? E todos os feitiços que ele preparou com auxílio de que o herói estivesse vivo. Só que o herói acabou se extrapolando e acabou morrendo, né? Então ele se lembra de quando o rei recrutou ele para ser o herói também, para ser um dos heróis. Só que ele acabou recusando, né? Tipo, ele queria ficar mais ali no bastidores, ele não queria tanto o público, né? E o que acontece? Nosso protagonista, o grupo nosso protagonista fica tipo assim, ué, o herói morreu e agora, né? O que a gente vai fazer? Aí eles perguntam ao nosso protagonista, olha, você também é um segundo herói, né? O que você tem algum feitiço preparado? E nosso protagonista fala, eu tenho um feitiço, mas vai demorar um tempinho. Se vocês conseguirem segurar esse arco demônio, eu consigo fazer esse feitiço. Aí ele teve que ver vários dos seus amigos morrer um por um, né? Para ele poder fazer esse feitiço. Só que ele acaba fazendo esse feitiço, né? Só que o que acontece? Esse feitiço era muito poderoso e o demônio na qual ele lançou o feitiço não morreu, né? Então esse demônio acabou matando ele. E o nosso protagonista, ele acaba regredindo no tempo,
e ele volta ao passado, quando ele ainda era quando ainda ele era aquela pessoa fraca, o pai dele, o nível de magia dele era fraco, o pai dele, e por ele ser humilhado porque o pai dele era um dos magos mais fortes ali do reino. Então, tipo assim, ele era filho do cara pica, mas ele não, ele era uma merdinha, entendeu? Então, depois tudo que aconteceu com a família dele e tal, o pai dele morrer e tudo mais, agora ele vai ter que tentar fazer de tudo pra isso mudar, né? Toda a humilhação que a família dele passou depois que o pai dele morreu, ele passou por ele. Ele passou tanta humilhação que até desistiu de ser um herói, né? Ele desistiu e ficou só nos bastidores. E também vai querer ser vingado do Lorde Demônio, que matou ele e os amigos dele e todo mundo da família dele ali. Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Green Reaping Flores Moon. Esse manhwa, tipo assim, nós começamos a ver nosso protagonista lá, né? Todo humilde, né? Roupa todo humilde. E ele tá andando na rua, né? Como se nada tivesse acontecendo. Tá andando na rua. E o que acontece? Um cara aleatório acaba pegando o nosso protagonista e acaba meio que o desmaiando, né? E o nosso protagonista ele acorda num lugar totalmente anormal, né? Num lugar escuro, ele não sabe onde ele tá, né? E no começo ele começa a sentir muita solidão. Só que o que acontece? Ele começa a sentir solidão, mas ele quer lutar e quer sobreviver o máximo possível, porque nosso protagonista é um guerreiro, né? Ele é um guerreiro, ele sempre sobreviveu nas ruas e tudo mais, então ele quer sobreviver o máximo possível, pra saber por que tô fazendo aquilo com ele, né? E depois de um tempo dele passando aquela escuridão, tanto que ele acaba até desenvolvendo um sentido de serpente, né? Porque ele come até cobra lá. Ele acaba tendo esse sentido de serpente, uns olhos mais selvagens. E ele acaba saindo dali. Quando ele sai dali, ele vê o grupo de crianças que também estava ali junto com ele, né? Ele não era a única criança que estava ali, tinha várias outras crianças. E eles foram passando por vários Battle Royale ali, né? Que tipo assim, eles tinham que se matar, alguém tinha que matar alguém. Tipo, o recurso tinha muito recurso e o recurso ia diminuindo para quê? Aí para se matar, né? E eles também fizeram alguma coisa ali para poder montar para ver quem seriam os líderes do grupo, né? Então, tipo assim, cada líder reunia o seu grupo para poder matar o outro ali, para sobrar mais comida, né? E cada vez mais a comida ia diminuindo, até que chegou um momento que os caras que sequestraram nosso protagonista apareceu ali, né? E eles falaram, ó, vocês vão ter que matar tal pessoa, né? Depois que vocês matarem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Agora vocês são do grupo demoníaco, vocês vão matar essa pessoa. E a pessoa que eles queriam que esse grupo matasse, que era o grupo do nosso protagonista, matasse, era o, tipo assim, era o gênio dos gênios, né? Era a pessoa que ia revolucionar o mundo das artes marciais, né? Então eles queriam que o nosso protagonista matasse ele. Por isso que o treinamento era rigoroso e tudo mais, porque eles queriam que esse cara morresse, né? Porque esse cara era muito forte, né? Ele era o cara que ia revolucionar as artes marciais ali. Então, eles não queriam deixar na mão de tal. Deixar esse poder, que era o cara que nosso protagonista teria que matar. Deixar esse poder na mão desse clã, que esse gênio dos gênios era, né? Então, eles treinaram o nosso protagonista e um grupo para poder matar esse cara. Só que na verdade seria uma missão suicida, né? Tanto que quando o nosso protagonista vai chegar lá para matar esse cara, o grupo dele todo é massacrado, né? Mas por equivalente, né? E por burrice do cara que nosso protagonista ia ter que matar, nosso protagonista conseguiu matar ele. Só que o nosso protagonista foge para onde ele estava preso, né? Naquele submundo escuro que ele estava preso, né? E todo o grupo que mandaram, que treinou os protagonistas para matar esse cara ali, foi morto, todo esse grupo, né? Os caras que treinaram eles foram mortos todos. E nosso protagonista era o único vivo, né? E esse grupo que contratou, esse grupo que sequestrou nosso protagonista, eles queriam fazer tipo assim uma limpeza. Então eles sabiam que se nosso protagonista estivesse vivo, ele ia dedurar. Mas ele não sabia, né? Ele foi saber depois qual foi o grupo que mandou matar esse cara lá, esse gênio dos gênios, né? Então o que acontece? Eles acabam pegando, né? Nosso protagonista consegue matar um monte de gente ali, né? E eles acabam pegando nosso protagonista, né? Eles quebram o nosso protagonista na porrada. Esse grupo que contratou nosso protagonista lá, que contratou o grupo pra matar esse cara lá, ele acaba tentando matar nosso protagonista, mas o cara queria uma morte mais dolorosa, porque nosso protagonista matou o gênio do clã deles, né? Do clã lá. Então, eles acabam jogando os protagonistas pro meio das cobras, né? E nosso protagonista, ele tinha uma arte marciais lá que usava o poder do veneno das cobras, né? Então ele acaba se adaptando à mordida, ao veneno daquelas cobras lá que estavam mordendo ele, né? E ele agora acaba retornando para se vingar
né? Ele fica até totalmente diferente do que ele era normalmente, né? Ele fica totalmente diferente. Ele acaba retornando para se vingar dessas pessoas que fizeram isso com ele, das pessoas que contrataram para matar esse menino e das pessoas desse grupo da onde o menino que ele matou, que fizeram todo mal a ele lá também, né? Por causa deles, desse grupo existir, que o nosso protagonista teve que se fornecer. Então ele agora vai buscar vingança, né? Vai se vingar de todo mundo que fizeram mal contra ele.